Boa noite, me chamo Ronaldo. Moro em Goiás e tenho 56 anos. O meu relato é sobre a noite que vi uma das coisas mais terríveis deste mundo. Bem, eu era policial na época e estava fazendo a ronda com o meu parceiro de trabalho. Era uma noite de muita chuva e eu estava me queimando de febre, pois tinha pego uma gripe daquelas. E mais ou menos assim eu tinha que ir para o meu trabalho. E lá pelas 3 da madrugada, paramos a viatura perto de um posto de gasolina. O meu parceiro, que era evangélico, disse para mim descansar um pouco, porque eu estava com uma cara péssima. Então, fechei os olhos e comecei a dormir. Percebi que tinha adormecido por alguns minutos. E quando acordei, olhei e vi o meu parceiro olhando fixamente para aquela rua deserta, escura e molhada. Ele parecia que tinha visto um fantasma, pois ele estava pálido e não se movia. Perguntei para ele o que tinha acontecido, e ele nem conseguia falar de tão paralisado que estava. Eu perguntei mais uma vez o que tinha acontecido, e foi quando ele virou para mim e disse que tinha visto uma mulher com roupas rasgadas e com sangue em seu corpo. Ela estava caminhando a rua e parou bem em frente à viatura. Olhou para mim, apontou para o lado e começou a chorar. Então saiu correndo e eu saí do carro para ver quem era a moça. E ela havia sumido sem deixar nenhum rastro. Bem, então o meu parceiro resolveu voltar para a viatura. E quando ele disse que estava voltando, ele viu alguma coisa correndo muito rápido na esquina. Ficou olhando e viu que era um cão negro, só que muito grande. E também havia muitos cachorros correndo atrás daquele cão. Mas em certo momento, aquela criatura ficou de pé, agarrou 2 dos cachorros e os jogaram longe. Então, o meu parceiro, bem devagar, veio e se trancou na viatura. E foi quando eu acordei. Eu nem parecia estar com febre. Porém, eu estava pálido, como se tivesse morto de tanto medo. Peguei o carro e nós dirigimos até a delegacia. Chegando lá, eu contei para alguns dos meus companheiros o que havia acontecido. E eles disseram que tinham visto coisas estranhas no mesmo lugar há tempos atrás. Bem, depois de um tempo, eu estava conversando com meu pai. E ele disse que aquilo era um lobisomem. Eu fiquei rindo, porque para mim essas coisas eram só histórias contadas pelo meu pai. Porém, ele me pediu para ter cuidado nos campões, porque com certeza aquela criatura era um lobisomem. No dia seguinte, eu estava no campão de noite, com outro parceiro, e tinha contado para ele o que havia acontecido da última vez. Ele ficou rindo e disse que essas coisas eram tudo mentiras. Bem, estávamos fazendo a ronda normalmente, e o meu parceiro do nada falou: "Você viu aquela coisa?" Eu parei o carro de uma vez e perguntei o que foi. Ele disse que era um cão enorme que tinha pulado o mato perto de uma grande árvore. Eu olhei e falei: "Até você viu?" Ele contou que tinha visto uma espécie de cão negro do tamanho de um cavalo. Dei a volta com a viatura e acendi os faróis do lado do mato, perto da árvore.
porém eu não vi nada. O meu parceiro me chamou para sairmos daqui. Eu falei para ele ter calma, pois eu iria estacionar mais pra frente e esperar mais um pouco. Então dirigi o carro um pouco mais pra frente e logo desliguei. E aonde eu desliguei o carro, havia uma casa que ficava a uns 30 metros da árvore. Eu fiquei olhando e queria ver se esse negócio de lobisomem era verdade ou não. Bem, nem precisei esperar tanto, pois uma sombra se movimentava devagar entre o mato e entre a rua. E aquela coisa era enorme. Aquilo era um enorme cão negro caminhando como um homem. A coisa atravessou a estrada e eu fiquei paralisado. O meu parceiro estava com tanto medo que começou a chorar ali mesmo. Eu estava tremendo. E foi quando, de longe, eu vi a luz de uma moto. E a criatura pulou para o mato tão rápido que parecia apenas um vulto numa noite escura. Bem, contei para todos na delegacia. E os meus parceiros ficaram com cara de risos. Mas um certo tempo depois, eles pareciam acreditar na gente, pois viram meu parceiro aos prantos e com as mãos na cabeça. No outro dia, eu contei o que tinha visto ao meu pai. E ele, como sempre, disse que lobisomens existem mesmo. Depois daquela noite, sempre que eu passava naquela rua, os meus pés tremiam. Eu até dei uma sondada para as pessoas que moravam naquela rua, mas ninguém havia visto nada. As pessoas haviam visto somente os cachorros latindo e os mesmos cães uivando. Depois daquela noite, eu pesquisei por relatos de lobisomens em Goiás e achei vários conhecidos de pessoas. E essas pessoas também tinham tido experiências com essa criatura. Agora, sobre a mulher que o meu parceiro viu naquela noite, ele acredita ser uma vítima do lobisomem, que tentou nos avisar para tomar cuidado. Boa noite. Boa noite. Este fato que eu vou contar aqui foi a experiência mais terrível que eu tive na vida. E escolhi este canal para compartilhar esse relato com vocês, pois acredito que muitos aqui já vivenciaram algo parecido. Há alguns anos, eu morava em uma cidade pequena do estado de São Paulo, chamada Ribeirão Bonito. Mas atualmente, me mudei e moro em outra cidadezinha do interior, que fica bem próximo de Ribeirão Bonito. Naquela época, no ano de 2004, eu morava com a minha família, em um grande sítio afastado do centro da cidade de Ribeirão Bonito. Era um local muito belo, com muita mata e alguns lagos, e eu me sentia muito bem ali, respirando ar puro, criando os meus animais e tendo uma plantação também. E como tínhamos também um lago com peixes no sítio, alguns malandros começaram a invadir o local à noite para pescar, sem autorização, e assim roubando os nossos peixes. Para evitar isso, eu contratei um guarda noturno, o que fazia ronda noturna no local. E isso acabou com as invasões e tudo voltou ao normal.
Só que quando o guarda noturno não podia comparecer ao trabalho, eu e o meu filho, que na época tinha 14 anos, fazíamos a ronda no lugar dele. E como era um local bem grande, quem fazia a ronda levava um rifle, uma lanterna e a nossa companheira, uma pitbull que se chamava Stephanie, e ela ajudava na patrulha. Em certos locais do sítio, ficávamos meio apreensivos em passar, pois eram locais bem isolados e com muita mata, sendo meio assustador. Mas como a nossa pitbull ia junto, ficávamos mais tranquilos. Certa noite, quando o guarda noturno não foi trabalhar, eu fiquei de fazer a ronda noturna. E como funcionava? Bem, eu dava uma volta em um percurso pré-determinado, iluminando com a lanterna, tanto para mostrar que tinha alguém ali vigiando, como também para tentar ver se havia algo de anormal no local. E depois retornava para um quiosque com cobertura que havia perto do lago. E ficava sentado em um sofá antigo, vendo um pouco de TV. Passados uns 30 minutos, ia novamente. E isso se repetia até umas 5 horas da manhã, mais ou menos. Eu já havia feito isso várias vezes, e o meu filho também. E nunca tivemos problema algum, e nem encontramos nada de anormal nas patrulhas, até uma certa noite. Em uma noite em que o guarda noturno não foi trabalhar, pois era sua folga, eu fiquei de fazer a ronda. Comecei normalmente, sempre com o rifle, a lanterna e a minha amiga Stephanie junto. E lá pelas 3 da manhã, quando estava indo fazer mais uma etapa da patrulha, passei perto dos currais onde ficavam os cavalos. Mas nesta época, os currais estavam vazios, pois os cavalos estavam em outro lugar. E então, eu vi algo estranho. Olhei para o local e vi algo negro e enorme ali, farejando onde ficavam os cavalos. E mesmo com a lanterna apontada na direção da coisa, a luz não chegava totalmente até o local devido à distância que eu estava. Então, achando que talvez aquilo fosse um cachorro ou um porco do mato, eu fui me aproximando devagar. De novo, eu fui me aproximando devagar. E quando eu fui chegando perto, a criatura deu um urro muito assustador e rapidamente aquilo saiu pelo vão da cerca de madeira que estava quebrado e se dirigiu à mata. Então eu corri atrás, mas perdi de vista. A coisa simplesmente desapareceu por completo na mata fechada que havia nas proximidades. Fiquei com aquilo na cabeça, mas nem tinha ideia do que seria. O pior é que não tinha ninguém comigo para confirmar a minha história. Então eu tinha que contar com a minha credibilidade para que as pessoas acreditassem nas minhas palavras. Bem, eu não ia comentar isso com o meu filho. Aliás, ele só tinha 14 anos, ainda era uma criança, e eu não queria preocupá-lo com essas coisas. Comentei com o vigia noturno e ele me acalmou. Disse que já tinha visto esse animal algumas noites e que se tratava de um porco do mato. Mas o máximo que esse animal faria era correr quando eu me aproximasse. E disse também que ele aparecia ocasionalmente ali no curral, em busca de restos de ração dos cavalos. Depois de ouvir isso, eu fiquei bem mais tranquilo. E depois daquele dia, eu não vi mais a criatura rondando pelo sítio. Mesmo ficando procurando e prestando atenção à noite quando fazia a minha patrulha,
No meu íntimo, algo me dizia que aquilo não era um porco do mato. Claro que de longe parecia muito, mas eu sabia que não era. Poderia até ser um javali dos grandes, mas naquela região não tem javalis. Bem, achei melhor esquecer esse assunto. Afinal, seja lá o que fosse aquilo, não deu mais as caras no meu sítio. Mas alguns vizinhos que tinham sítios nas redondezas começaram a relatarem o aparecimento dessa criatura em suas propriedades. Inclusive, quando a criatura invadia a propriedade, a fera aniquilava toda a criação de animal do local e devorava um ou outro animal. Também destruía tudo em volta do sítio e deixava um rastro de urina na entrada da casa que fedia muito, e mesmo lavando o local, o cheiro ficava impregnado. Outro detalhe é que isso sempre acontecia quando os moradores estavam ausentes, pois a maioria morava na cidade e só ficava no sítio finais de semana. Era como se a criatura conhecesse a rotina dos moradores. Bem, os dias se passaram e, vez ou outra, um sítio era atacado. E algumas pessoas viram a criatura e, pelas características, muitos falavam que era um lobisomem. Então, esse guarda noturno começou a ficar muito requisitado na região, pois o sítio que ele fazia ronda não era atacado pela besta. Então a sua ronda noturna se seguia assim. Durante toda a noite, ele rondava de moto por todos os sítios da região. Mas incrivelmente, o morador que não pagasse o preço exigido por ele, que aliás era muito caro, sempre tinha o seu sítio invadido e atacado. Mas quando questionava o porquê disso, ele dizia que quando presenciava a criatura invadindo o sítio do morador pagante, ele, com a sua técnica secreta, afugentava a fera. Mas quando a coisa invadia o sítio de um não pagante, ele simplesmente deixava. Então, o questionei por que ele não matava a fera, já que o mesmo possuía a arma. E ele disse que a fera não morre com arma de fogo, e nenhuma arma desse mundo é capaz de matar aquilo. Então, o indaguei sobre o que era aquilo. Afinal, segundo as suas próprias palavras, era apenas um porco do mato. Daí, ele me disse que se enganou, que não era porco do mato, mas de fato, como muitos diziam, se tratava de um lobisomem. Isso já me parecia estranho demais. Bem, eu sou um homem muito supersticioso, pois já vivi muitas coisas fora da realidade, e se me falar de lobisomem, eu não duvido, pois o meu pai já viu essa criatura e me descreveu as características da mesma. Mas se engana quem pensa que é padrão, pois lobisomens parecem ter raças. Ou talvez são simplesmente criaturas diferentes, pois é muito difícil de um lobisomem de uma região ter as mesmas características de um lobisomem de outra região. Enfim, eu já estava suspeitando que aquele guarda noturno era o dito lobisomem, pois ele era o único que estava lucrando com essa situação. Então, resolvi dispensar o guarda noturno, e ele ficou furioso. Disse que eu me arrependeria disso. Então eu falei que já sabia que ele era o tal lobisomem, mas se ele ousasse invadir o meu sítio, eu meteria bala nele. Bem, ele não disse uma palavra, deu as costas e foi embora. Naquela noite, eu pedi que a minha esposa e o meu filho fossem para a casa da minha cunhada, que mora a 40 minutos dali, na cidade de Araraquara.
Fechei todo o sítio e fiz como se não houvesse ninguém em casa. E assim, ficando somente eu e a Stephanie dentro de casa. Fiquei na sala vendo TV com o meu rifle do lado. Caso escutasse alguma movimentação estranha lá fora, eu já sairia metendo bala. As horas foram passando e nada de anormal aconteceu. Então, por volta de 3 da manhã, as minhas vistas já estavam pesadas e acabei cochilando ali mesmo no sofá. E a Stephanie permanecia deitada no tapete aos pés do sofá. De repente, eu sou acordado bruscamente com um estrondo enorme, que me fez pular do sofá e a Stephanie latir freneticamente. A porta de madeira da sala havia sido arremessada ao chão. E ali, parado rente ao vão que outrora era a porta, estava aquela besta infernal. Era uma criatura enorme. Deveria ter no mínimo uns 70 de altura, mesmo estando sobre 4 patas. A sua cabeça era como um funil e se alongava do focinho até as orelhas. A criatura era extremamente gorda, tinha orelhas em pé e os seus pelos eram ralos, partes negro e partes amarelo ferrugem. Os seus dentes eram tortos e desproporcionais à boca. Alguns eram presas e outros não. As patas dianteiras eram o dobro do tamanho das traseiras, que eram curtas. E assim como da cintura para baixo, a criatura era mais magra. A fera possuía um toco de rabo e o seu peitoral era tão largo que aquilo não conseguia passar pela abertura da porta, ficando assim só com parte do corpo para dentro. Mas mesmo assim, aquilo insistia em tentar entrar. A fera parecia ter inteligência, pois quando peguei o rifle, aquilo correu e ficou dando voltas ao redor da casa, e a criatura emitia sons aterradores, como se gritasse e grunhisse ao mesmo tempo. Disparei algumas vezes pelo vão onde ficava a porta da sala, mas sem sucesso. A Stephanie confrontava a criatura, que era 3 vezes maior do que ela. A Stephanie possuía muita agilidade e conseguia esquivar das investidas da fera, que por seu tamanho e corpo desproporcional, acabava por ser um pouco lento para se virar. Vou dar um exemplo de um crocodilo. Ele é extremamente rápido, mas para se virar a 180 graus, ele é muito lento. Logo avistei uma sirene de moto. Aquela sirene de guardas noturnos que fazem ronda. E então, a luz de uma lanterna foi adentrando ao sítio. A luz se aproximou e eu pude ver que era o guarda noturno, o qual julguei de ser a fera. Ele disse que eu não atirasse, e em seguida ele começou a fazer um tipo de oração numa língua estranha. E aquela coisa foi embora. Saiu em disparada, passando pela cerca que só neste momento eu percebi que estava quebrada. Pedi desculpas para o guarda noturno e acertei novamente os valores para contratá-lo. Bem, as semanas foram passando e a criatura nunca mais apareceu. Alguns meses depois, quando eu e o meu irmão estávamos voltando de carro à noite de uma outra cidadezinha próximo a Ribeirão Bonito, chamada Guarapiranga, em uma certa parte da estrada, adivinhem o que surge no caminho? Sim, aquela mesma criatura. Parou no meio da estrada e tentou investir contra o carro. O meu irmão estava armado com o 38 e disparou 2 vezes contra a fera, que deu um urro muito alto
e adentrou no mato, sumindo na escuridão. No outro dia cedo, o meu irmão e eu fomos até a casa do guarda noturno, avisar ele que aquela criatura poderia ser morta por tiro, pois o meu irmão o havia deixado bastante ferido com 2 tiros. Para a nossa surpresa e espanto, ali, no alpendre da casa, estava o guarda noturno e o seu irmão deitado na rede. O seu irmão estava enfaixado no ombro e na coxa da perna esquerda, o mesmo lugar onde a criatura foi ferida. Quando eles nos viram, ficaram brancos. O meu irmão e eu sacamos toda a história. O guarda noturno não era o lobisomem, mas o seu irmão sim. Então, eles fizeram esse complô para arrancar dinheiro das pessoas. E ele não sabia oração nenhuma para afugentar a fera. Apenas dizia palavras que ele mesmo havia inventado. Também mandou o irmão invadir a minha casa em forma de criatura, para ele aparecer em seguida, limpando as suspeitas dele ser a fera, e ainda sair como herói. Admito que isso foi um plano bastante engenhoso. Mas o meu irmão, que tem o estopim curto e já estava armado, queria dar cabo nos 2 ali mesmo, mas consegui acalmá-lo. E então voltamos para casa para chamar a polícia. Dissemos apenas que os 2 estavam por trás das invasões, assalto e vandalismo nos sítios vizinhos. A polícia só chegou horas mais tarde, mas a casa estava vazia. Ambos haviam fugido e nunca mais foram vistos. A polícia não encontrou nenhuma pista que ligasse os 2 ao crime. Porém, como eles haviam fugido, deixando muita coisa para trás, o inquérito policial os concluiu como principais suspeitos. Mas não acaba por aí. Sitiantes de outra região ali próximo começaram a relatarem invasões em suas propriedades por uma criatura misteriosa que atacava e comia as suas criações de animais. Inclusive, um morador da localidade relatou que não viu apenas um, mas sim 2 lobisomens rondando seu sítio em uma noite de sexta-feira. O pior é que a descrição dos lobisomens que ele deu batia com a primeira criatura que eu havia visto no curral do meu sítio, e o outro, claramente, era o mesmo que havia derrubado a porta da minha casa e tentado me atacar. Conclusão: de fato, os 2 irmãos eram lobisomens. Bem, isso me marcou muito até os dias atuais. Hoje não moramos mais naquele sítio e, como disse, residimos em uma outra cidadezinha do interior. Mas toda vez que eu saio à noite ou vou em algum local isolado com mata, eu fico prestando atenção para ver se não topo com essa fera. Ou quem sabe, se eu topar, eu posso dar cabo nesses 2 lobisomens de uma vez por todas. Boa noite. Certo dia, estava eu em casa num dia de semana. Coisa rara de acontecer, porque trabalho a semana inteira. Mas justo nesse dia, eu estava de atestado médico, pois estava muito ruim da minha garganta. Pois bem, eu moro na cidade de Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul.
E a minha casa é pequena. 2 quartos, um banheiro, sala e cozinha. E também possui uma varandinha, que seria a ala de serviços. Então a minha casa é dividida assim: 2 quartos, um corredor, o banheiro entre os 2 quartos, a sala, a cozinha e a saída dela cai para a cuja área de serviços. No fundo da minha casa havia uma casa antiga de madeira que certamente os donos já haviam abandonado. Até porque a madeira já estava bem antiga. E ninguém alugava porque o meu bairro era novo e não tinha comércios por perto. Então aquele lote com aquela casa antiga acabou que se tornou um terreno baldio. E lá tem alguns pés de limão, de mamão e algumas outras árvores. Mas sempre está muito limpo. Bem, eu não estou acostumado a ficar em casa sozinha. Na verdade, nunca ninguém fica em casa só, pois eu moro com a minha mãe e a minha irmã. E como eu já havia dito, nesse dia eu não fui trabalhar porque estava de atestado médico. Bem, eu estava com a Elvira, a minha cadelinha de raça Poodle. Estávamos entediadas por conta dos tantos remédios que eu teria consumido aquele dia. E aquilo reagiu de forma que me deu muito sono. E eu sou uma pessoa que não durmo de noite, pois como trabalhava até às 3 da manhã, eu só conseguia dormir quando o dia estava amanhecendo. Mas simplesmente pelo fato de ter insônia, é que eu não conseguia dormir. Mas nesse dia, eu acabei por dormir com a minha cadelinha ao meu lado. Eram aproximadamente 10 horas da noite. E naquele dia, a minha mãe e a minha irmã haviam ido para o culto da igreja que ficava um tanto afastada. E como a minha mãe era sempre uma das últimas pessoas a irem embora, ela costumava chegar em casa por volta de 11h30 da noite. Aquela era uma noite quente, sem vento e nem nada. E éramos só eu e a Elvira, e ninguém mais. E quando de repente a Elvira deu um pulo ao meu lado e ficou alerta. Neste momento, eu sabia que ela estava sentindo alguma coisa. E segundo depois, um uivo estrondoso ecoou na noite e parecia vir daquele terreno baldio cujo já mencionei. No mesmo instante, a Elvira começou a latir e correu do quarto sentido a varanda da casa. Da varanda que ficava aos fundos, dava para ver todo aquele terreno baldio. Mas durante a noite, devido à escuridão, não dava para ver muita coisa. Mas mesmo assim, eu fui até a varanda onde se encontrava a Elvira latindo na direção da escuridão. Cheguei lá e não me atrevi a ligar a luz, para o que quer que fosse que estivesse ali não me notasse. Percebi uma movimentação ali no terreno, e por mais que eu forçasse as minhas vistas para tentar distinguir alguma coisa, eu não via nada. Pelos barulhos que dali vinha, eu deduzi que talvez fosse algum animal comendo algo, pois se ouvia nitidamente o barulho de um bicho mastigando alguma coisa. De repente os barulhos pararam e comecei a ouvir rosnados vindo da direção do terreno baldio. Cheguei a pensar que talvez fosse um cão rosnando para outro cão ali, ou até mesmo para a Elvira que latia de volta, sei lá. Mas os rosnados daquilo
eram mais graves e parecia ser de algo muito maior que um cão. Bem, eu tive a infeliz ideia de acender a luz da varanda onde eu estava, pois a luz dali era o suficiente para iluminar todo o terreno baldio. Até porque a varanda ficava em um ponto alto e o terreno lá embaixo. Assim que acendi a luz, o meu coração gelou com o que vi. Ali naquele terreno baldio estava a coisa mais horripilante que já vi em toda a minha vida. Era uma mistura de cão, porco e gente. Era negro e enorme. A coisa estava devorando um pobre cãozinho de rua que às vezes ficava naquele terreno. A criatura se pôs de pé, como se não conseguisse se equilibrar direito. E então ficava abaixando e se levantando. Aquilo rosnava para mim, e os seus olhos eram um tom amarelo meio avermelhado. A coisa estava com pedaços do pobre cão na boca. Eu ali paralisada, não sabia o que fazer. Se corria ou se apagava a luz. Aquela besta infernal estava a uns 100 metros de mim. Mas com uma força incrível, aquilo arrancou a cabeça do pobre cão que outrora devorava e arremessou com muita força na minha direção. Foi tão rápido que nem tive tempo de me esquivar. E a cabeça arremessada acertou entre o meu olho e a orelha. E foi tão forte que eu desmaiei com a pancada. As minhas vistas foram escurecendo enquanto eu via a criatura pulando o muro do terreno baldio e adentrando no meu quintal. A partir daqui, eu não sei se é sonho ou realidade, mas em vagas lembranças, eu vejo a fera do meu lado. A coisa já havia invadido o meu quintal e de lá pulado a varanda onde eu estava. E mesmo a criatura tendo um corpo desproporcional, julgo eu impossível daquela coisa escalar a paredinha da varanda devido às garras que aquilo possuía. Mas para o meu espanto, a fera conseguiu fazer essa proeza. A Elvira latia e investia contra a criatura. Mas o que uma cadelinha poodle podia fazer contra um monstro daquele? A coisa deveria ter no mínimo uns 2 metros de altura. E eu ali caída, meio inconsciente, e mesmo com a visão turva, eu conseguia ver um pouco. E também ouvia todo o alvoroço da minha cadelinha confrontando a criatura. Agora, pasmem com o que vou contar. Por mais que a fera golpeasse a minha cadelinha, a mesma não se intimidava. Ela sempre se levantava e não deixava a criatura se aproximar de mim. Bem, eu não tenho explicação alguma para o que ocorreu a seguir. E é por isso que eu considero a possibilidade de ser um devaneio por conta da pancada que recebi. Mas posso jurar que eu vi a Elvira crescer a ponto de ficar do mesmo tamanho da criatura. Ela investia com muita ferocidade contra a coisa que antes batia, mas agora apanhava. A minha cadelinha era dócil, mas naquela ocasião ela estava tão agressiva que babava enquanto rosnava e latia. Elvira pulou em cima da fera, mobilizando a coisa, enquanto mordia ferozmente a criatura que tentava se proteger com os braços. A minha visão ficava cada vez mais turva, até o ponto de não ver mais nada.
Acordei na minha cama, muito assustada. E de repente tudo me veio como um flash à mente. Julguei de imediato que aquilo foi um pesadelo, mas senti a minha cabeça doer muito e um galo se formou na lateral da minha cabeça, próximo da orelha. A minha mãe e a minha irmã já haviam chegado em casa. E a minha mãe disse que assim que chegou, me viu vindo meio atordoada da varanda. Ela disse boa noite, mas eu não respondi e fui direto para o meu quarto e caí na cama. Ela disse que achou que eu estava passando mal, devido à febre e à dor de garganta que eu estava. Motivo esse que não fui trabalhar. Eu estava tão mal que somente me certifiquei se a Elvira estava bem e deitei novamente. E só acordei no outro dia, próximo do meio-dia. E a cabeça ainda doía devido à pancada. Fui até a varanda e procurei a cabeça do pobre cãozinho, a qual eu fui acertada, mas não encontrei nada. Procurei pelo quintal e até mesmo no terreno baldio, mas não havia vestígio de nada. Eu juro que comecei a duvidar da minha sanidade mental. E então comentei todo o fato com a minha mãe. E ela me disse algo muito surpreendente. Segundo a minha mãe, ela estava com um pressentimento muito ruim assim que me deixou sozinha em casa e foi para a igreja. Mas assim que ela chegou lá, o mau pressentimento foi ficando tão forte que ela começou a chorar. Em seguida, o pastor disse que entre os presentes havia algum familiar de alguém que estava em perigo e precisava de oração urgente, ou senão aconteceria uma fatalidade. Daí, todos os presentes ali no culto começaram a orar. E a minha mãe se sentiu mais aliviada, pois ela percebeu que mesmo o perigo estando perto de mim, haveria um anjo enviado por Deus para me proteger. E acredito eu que esse anjo era a minha cadelinha Elvira, pois só isso explicaria o fato dela ter crescido daquele tamanho todo e enfrentado aquela fera. Mas mesmo assim, essa história não era explicação suficiente para o ocorrido daquela noite, pois afinal, onde estariam as provas que o lobisomem esteve ali? Bem, naquele mesmo dia, eu fui até a casa de um amigo que era o meu vizinho. E como era de costume, eu fui ver se ele havia comprado alguns DVDs de filme para me emprestar. Afinal, eu não tinha muita coisa para fazer em casa quando não estava trabalhando. E já havia até esquecido o fato intrigante da noite passada. Mas foi aí que o meu amigo me perguntou se eu também tinha ouvido os uivos na noite passada. E ainda disse mais. Ele disse que não era uivo de cachorro, e sim de um lobisomem, pois o seu pai havia lhe contado que um andarilho que veio de uma cidade vizinha estava invadindo a casa abandonada do terreno baldio e passando as noites ali. E certo dia, esse andarilho estava fazendo uns barulhos estranhos à noite. E como a casa desse amigo também dá para os fundos do terreno baldio, o barulho que vinha de lá não deixava ninguém dormir aquela noite. Então, o pai dele no dia seguinte foi até o terreno baldio tomar satisfações com esse andarilho. Em outras palavras, foi o expulsar dali. Mas segundo o pai desse amigo, o homem ficou tão irado com a discussão
que o pai desse amigo presenciou pelos crescendo nos braços desse homem enquanto ele esbravejava de raiva. E isso era por volta de 8 da manhã. O pai do meu amigo ficou com tanto medo que deixou o andarilho ali esbravejando sozinho e correu para casa. Daí, ele não teve dúvidas que aquele andarilho era um lobisomem. Contei ao meu amigo tudo o que havia acontecido comigo. E inclusive mostrei o galo que eu estava na cabeça, e ele acreditou. Então, naquele dia, decidimos investigar para ver se tudo aquilo que aconteceu comigo era real ou alucinação. Bem, o cãozinho de rua que presenciei a fera matando nunca mais foi visto. Porém, da cerca de entrada do terreno baldio, o meu amigo e eu percebemos que havia tufos de pelos negros próximo do limoeiro aos fundos do terreno. Depois começamos a investigar na vizinhança sobre o paradeiro do andarilho e fizemos uma descoberta-chave para o desfecho do caso. Um cachaceiro que ficava sempre na pracinha do bairro disse para nós que conhecia o tal andarilho desde que ele se mudou para Bandeirantes. Mas a última vez que viu o sujeito, ele estava todo ferido. Havia vários arranhões em seu corpo, inclusive no rosto, e alguns chegavam a ser profundos. Ele não disse para onde ia, mas segundo o velho cachaceiro, ele estava com a sua mochila e parecia ir embora da cidade. O meu amigo me disse que cães são sensíveis a coisas sobrenaturais. E até mesmo um anjo poderia ter agido por meio da minha cadelinha para me salvar. Então, eu acredito que eu tenha vivido mesmo aquela situação. Mas hoje em dia, por várias vezes que contei este relato, eu não fico mais assustada. Porque sei que tinha um anjo do meu lado. E hoje, faz 5 anos que esse anjo está no céu. Pois a Elvira morreu em 2015. Mas eu sei que ela está comigo aonde quer que eu vá. Até o dia que nos encontrarmos novamente. Boa noite. Este fato aconteceu exatamente na noite do dia 19 para o dia 20 de outubro de 2018. Como em todas as noites, antes de dormir, eu acendo o incenso de manjericão, faço as minhas orações costumeiras e vou dormir. Vale lembrar que eu estava num período de limpeza espiritual, tomando banhos de ervas, meditando, usando roupas claras, e tudo de acordo com a minha religião, o candomblé. E nessa noite, eu me deitei normalmente e tive um sonho. Eu sonhei que estava num pátio com chão de terra batida, muros altos com proteção de arame farpado e tudo com a aparência de um presídio. À minha direita, havia uma espécie de barraco com telhas de granito, onde eu via um homem em cima deste telhado com uma faca na mão. À minha direita, eu via um homem com as mãos algemadas ou amarradas, sentado no chão, e eu simplesmente gritava: "Corra, senão ele vai matar você!" Ele se virava, e eu reconheci como sendo o André. O André
Era um amigo que eu havia conhecido há pouco mais de uma semana. E então ele me respondia: corre também, pois ele também pode te pegar. Bem, logo mais à frente, havia um beco entre o que parecia ser dois barracos. E foi para lá que eu corri. E com o sol forte, eu vi a sombra do André bem atrás de mim. Até que de repente, eu não o vi mais antes que ele entrasse para o beco. Eu corri sem olhar para trás, e atrás desse barranco havia uma mulher com fisionomia comum, mas que eu não conhecia. Era branca, tinha os cabelos lisos na altura dos ombros, amarrados para trás, e ela me dizia o seguinte: se você é tão amiga dele, por que não pega essa faca que está na sua cintura e leva para ele se defender? Se você fizer isso, o outro vai acabar te pegando. Bem, então eu respondi: não me importa, eu não posso deixar ele matar o André. Ninguém tem esse direito. E quando eu me virava, aparecia o André todo sujo de sangue, com a aparência cansada, com o braço esquerdo que parecia estar quebrado, e a faca do outro cara na sua mão direita. Bem, eu ia abraçá-lo, e foi aí que ele me disse: não me abraça, senão vai sujar a sua roupa, e ela tá limpa. E quando eu me olhei, a minha roupa estava tão branca como eu nunca vi antes. E daí eu acordei. Na segunda-feira seguinte, eu encontrei o André para falar sobre uma bolsa de estudos e lembrei do sonho. Contei para ele. E o que realmente me assustou foi o relato que ele me fez do momento da vida dele que ele estava passando. Poxa, eu sou cético, como ateu, mas o que você me contou agora me deixou de perna bamba. Você não sabe, mas eu tenho uma filha de 5 anos. Me separei da mãe dela por causa da religião. A mãe dela virou evangélica e foi fazer pregação num presídio. Não sei se antes ou depois da gente se separar, mas ela se envolveu com um traficante. O cara fugiu da cadeia e eu disse a ela que não quero a minha filha perto de gente assim. E então, o namorado dela, esse traficante, me jurou de morte. Só que ele não tem nenhum homicídio por arma de fogo. E ele só mata com faca, ou manda outro matar. E a mulher do sonho bate com a descrição da mãe da minha filha. E o beco é onde eu passo todas as noites voltando da faculdade para casa. Bem, depois desse dia, o André mudou a sua rotina e denunciou o cara para a polícia. Ainda eu não sei o que aconteceu depois, mas eu só sei que o André está bem. O que será que tem por trás dos nossos sonhos? Será alguma premonição? Ou uma forma de nos prevenir sobre alguma tragédia? Eu não sei, mas eu acredito que por contar esse sonho para o André, com certeza livrou ele de um grande mal. Boa noite.